Todos os momentos em que AJ Campos sorri são as minhas cenas favoritas de Crush. Pronto, pode encerrar o vídeo. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Agora em abril completou um ano de lançamento do filme clichê sáfico mais maravilhoso de todos os tempos. Sim, faz um ano que Crush foi lançado. E sim, é o mais maravilhoso de todos os tempos mesmo, bem assim coladinho com Imagine Aí Você. Lucy e Rachel são nossas rainhas sáficas e Paige e AJ são nossas princesas. Se você gosta de filmes clichê, Crush é pra você. Até se você não gosta de filme clichê, eu acho que você deveria dar uma chance. Crush é um filme clichê adolescente, só que diferente do que a gente tá acostumado a ver, esse filme é cheio, ele é repleto de pessoas LGBTQIAPN+, sendo que as protagonistas são moças. E elas são um casal sáfico. Ou seja, Crush é tudo pra mim, porque eu adoro filme clichê e amo casal sáfico. Eu tô assim, completamente contemplada, deslumbrada, pertencente a esse mundo. Já falei sobre Crush aqui no canal antes, contando pra vocês um pouco sobre o filme, sobre a importância desse filme pras nossas vidas, que sempre vivemos o dilema de viver com histórias dramáticas assim a um ponto absurdo quando a gente trata de mulheres amando mulheres. As referências do passado são podres. O único que se salva é Imagine Aí Você. E como comemoração pelo 1 ano de lançamento do filme Crush, eu resolvi trazer pra vocês mais um top 10. Só que dessa vez será um top minhas 10 cenas favoritas de Crush. E se você tá se perguntando aí, nossa, mas você não já fez um top 10 cenas mais fofas? Sim, não necessariamente as cenas que eu acho mais fofas serão as minhas cenas mais favoritas. No entanto, podem ser também. Mas eu te garanto que tem cenas diferentes aqui, então assista esse vídeo também. Se você tá pensando assim, nossa, já viu outro? Não, esse aqui é outra história. E se você gosta de vídeos de top 10, já deixa o seu gostei agora mesmo nesse vídeo. E não esquece de considerar se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum vídeo mais de top 10 que eu vier postar futuramente. Bom, listar as minhas top 10 cenas favoritas foi menos difícil do que listar as minhas top 10 cenas mais fofas. Mas isso não quer dizer que se tornou mais fácil. Esse filme é todo maravilhoso. Mas vamos nessa, vamos começar com o meu 10º lugar. Em 10º lugar, eu botei uma cena que é lá perto do fim do filme, onde a gente se depara com as irmãs Gabs e AJ. Elas estão voltando pra escola, sendo que AJ tá suspensa, então AJ fica assim, Gabs, você quer que eu seja expulsa? Mas na verdade, Gabs levou AJ lá por pedido de Paige. E ela aproveitou o momento para pedir desculpas a AJ por sempre ter destaque, mesmo que ela não queira isso. Ela é uma pessoa naturalmente amorzinho. Ela não fala isso, tá? Mas Gabs é uma pessoa naturalmente charmosa, como a própria AJ gosta de falar. Ela diz que Gabi é uma pessoa charmosa por natureza, então todas as pessoas são chamadas a atenção para ela. E ela acaba tendo esse destaque grande, as pessoas acabam se aproximando mais de Gabs do que de AJ, inclusive até se aproximando mais de AJ para chegar em Gabs. Isso é uma coisa que a deixa muito magoada. Então Gabs pede desculpas a AJ por essa situação, que não é coisa que ela queria. Ela ama muito a irmã dela e ela apoia a irmã dela no que for, em todos os sonhos dela. E se tiver que AJ cair, ela vai cair junto. Are you just trying to get me expelled at this point? Listen, I know you're still upset, Yeah, more so now. but I will always have your back, okay? If you're going down, I'm going down with you. Listen, I love you, okay? Even when we fight. And you're a fucking incredible artist and an amazing person. You deserve to win, AJ. Alright, I do appreciate that. E é muito legal a gente ver isso porque a gente entende o quanto essa relação das duas é importante, é bonita, apesar desses percalços do caminho. Mas isso é por conta mais das outras pessoas, não por causa delas. Então é legal ver esse momento em que elas estão fazendo as pazes de uma maneira mais forte depois do drama que elas passaram, né, recentemente. Em que a própria Gabs ainda fala com a AJ, tipo, você poderia ter conversado comigo, você poderia ser aberto comigo. Porque a AJ é mais fechada, mas Gabi dá essa liberdade dela de conversar. Meu 9º lugar é a cena em que AJ e Paige estão na festa de Stacy. É uma festa de comemoração pela campanha que ela tá lançando e que ela tem certeza que ela vai ganhar. Essa cena rola no momento mais cômico, em que AJ e Paige estão conversando do lado de fora da casa, porque elas estão fugindo, né, da bruxa que tem lá. E aí a AJ questiona a Paige, tipo assim, tá, por que você tá fazendo atletismo? Que sentido tem isso? Você não é das artes e tal. E aí Paige conta pra AJ que entrou no atletismo com um acordo com a diretora,
porque assim ela tem mais atividades extracurriculares para a faculdade e além disso ela pode descobrir quem é Kim Pan, que a diretora acha que é Paige. E ameaçou suspendê-la da escola por causa disso. E Jada fica tipo, nossa, mas isso é injusto, é uma arte inofensiva. E realmente é uma arte inofensiva. A própria Paige fala o quanto ela acha bonito, ela admira a arte que Kim Pan faz. Só que tá nas costas dela e ela precisa descobrir o que é que tá acontecendo. Quem é essa pessoa que tá riscando a escola inteira, vamos dizer assim, e tá deixando essa bomba cair nas costas dela. Principalmente porque um outro carinha lá marca Paige toda vez que Kim Pan posta alguma coisa. Inclusive, Paige foi pra festa pra tentar descobrir quem é Kim Pan, pra poder entrevistar, né, apertar adolescentes que estão lá enchendo a cara, tanto que AJ ainda fala isso pra ela. Tá, boa ideia, você quer apertar adolescentes que estão bêbados. Aí Paige fala assim pra ela, inclusive você tem cara de policial má, por conta dessa maneira de AJ de ser, ela elogia AJ, fala que ela tem todo um estilo de, camisa listrada, ar misterioso. You do have an intimidating, no bullshit, striped shirt vibe going, so I guess not. Thank you. Eu acho muito bonitinho esse negocinho assim que ela faz com ela, que na verdade não chegou a ser um flerte ainda, porque ela ainda tava meio ludibriada por Gabriela. Mas essa coisa assim de elogio, AJ vai sorrir, toda vez que AJ sorri, meu coração dispara. Mas enfim, foco. E aí Paige faz justamente isso. Ela pega na mão de AJ e fala, vamos ser a policial boa e a policial má. E vão atrás das pessoas, investigar todo mundo, apertar todo mundo e tal. E essa cena termina com elas duas encostadas, conversando, rindo, bebendo, AJ sorrindo de novo, meu coração palpitando. Até nesse momento, Paige também fica meio assim, que bonitinha, que boa essa conversinha aqui, até a Gabriela chegar e ela, meu Deus, Gabs, mas enfim. Mas pra mim, essa cena delas duas investigando juntas e conversando e se aproximando, né? Porque elas não têm essa proximidade, assim, elas vão passar a ter a proximidade por conta dos treinamentos. Mas essa proximidade que elas vão tendo já a partir da festa, conversando, se elogiando, é uma das minhas cenas favoritas, porque mostra o começo, de fato, delas tendo alguma coisa, né? Que já é o indício da amizade que vai nascer dali. E, consequentemente, por romance. Meu 8º lugar vem justamente depois dessa cena, que é sobre o dia de treinamento, o primeiro dia de treinamento de Paige e AJ, que AJ vai treinar Paige para poder, né, fazer o atletismo, a corrida e as coisas darem certo, porque Paige é um desastre. Mas não é o treinamento todo que é a minha cena favorita, em sim um momento específico, logo depois que elas dão a primeira corrida, que senta porque Paige tá acabada, AJ fala para elas darem um intervalo, e aí elas vão e começam a conversar sobre o desejo de Paige ir para CalArts, que é lá a Universidade de Artes. Paige conta para AJ que precisa desenhar um momento feliz pra ela, um momento muito feliz, é muito particular da pessoa, a pessoa que vai escolher qual momento feliz que ela tem e desenhar isso. E ela pede a opinião de AJ nos desenhos, e AJ olha e fala que ela sente que falta um pouco de emoção. All I'm saying is that you'll get there. Just don't be afraid to draw something a little more vulnerable. Isso é um ponto muito importante, hein? Guarda isso. Se você não prestou atenção no filme, olha só isso. Ela falou para ela desenhar um momento de maior vulnerabilidade, um momento mais aberto, onde ela sente as emoções fluírem de maneira mais intensa. Os desenhos são num lugar muito cômodo de retratei a situação, mas assim, não mostrei tudo que aquilo ali poderia representar, sabe? E essa cena é muito especial porque a gente vê o quanto Paige quer saber a opinião de AJ, é claro, para poder melhorar, se aprimorar e ver o quanto AJ é envolvida naquilo ali, por mais que a gente não tenha visualizado isso dela ainda. Em 7º lugar, eu botei uma outra cena que também tem a ver com a corrida, só que ela acontece lá perto do fim do filme. E essa cena é uma coisa muito simbólica, muito simbólica. E se você prestou atenção ao filme, você viu essa cena acontecer antes e se repetir no final. Qual é a cena que eu tô falando? Durante a competição de atletismo, elas têm que passar o bastão. É a corrida 4x100. São 4 pessoas que vão correr 100 metros cada. Ou é 100 milhas, eu não lembro. Porque a contagem lá é diferente, né? E aí,
nessa passagem de bastão, primeiro a gente vê a cena de Stacy passando o bastão para Gabs. Depois a gente vê Gabs passando o bastão para Paige. Depois a gente vê Paige passando o bastão para AJ. E aí, indo em frente. Essa cena é simbólica e por isso que eu adoro ela, porque a gente vê como se fosse uma transferência, entre muitas aspas, de sentimento. Porque na verdade não houve uma transferência de sentimento. Mas pela colocação do filme é como se fosse assim. Porque por muito tempo, Paige foi apaixonada por Gabs. Ela tinha um crush supremo em Gabs. Só que assim, sem ter esse crush por muito tempo, ela não tinha uma total vivência disso. Era só a imaginação dela. E com o tempo, ela ficou muito só focada naquilo. Ela nem sabia mais se ela sentia alguma coisa assim por Gabs. Mas ela estava vivendo tão cômoda naquilo que ela se manteve ali. Na minha percepção, ela já nem tinha mais sentimentos por Gabs quando ela começou a sentir atração por AJ. De verdade, eu acho que não. Eu acho que ela estava só no imaginário do talvez por conta do tempo em que ela passou apaixonada por Gabs. Inclusive, eu vou falar disso mais pra frente com outra cena que chama bastante atenção pra isso. Então, ver Gabs passando o bastão pra Paige e depois Paige pra AJ é como se viesse, era Gabs, Paige tá no meio, ela tinha por Gabs. Passou e virou pra AJ, sabe? E essa cena é uma cena que acontece também antes, bem antes do filme, quando elas estão treinando ainda. Paige não consegue passar o bastão pra ninguém. Ela não consegue passar pra Stacy, ela não consegue passar pra Gabs, mas ela consegue passar o bastão pra AJ. E aí a gente vê que tinha essa coisa de tinha que ser AJ, ela consegue passar o bastão pra ela. Em sexto lugar, eu botei a cena do primeiro momento em que AJ se abre pra Paige. Claro que de maneira um pouco mais contida, tá no começo, elas estão florescendo essa amizade ainda. A cena começa com AJ elogiando Paige, elogiando pelos avanços que teve nos treinamentos, porque é aquilo que eu falei, Paige era um desastre. E aí Paige vai ficar toda felizinha, né? Porque tá sendo elogiada por sua mentora, treinadora, que ela chamou AJ assim antes. E aí AJ vai e comenta, tá pensando que sou quem? Meu pai? Goes against my entire coaching approach to say this, but You're actually getting pretty good. I knew you were using a tough love approach with me. I know. Who do I think I am? My dad? That was not funny in my head. E aí fica um climão assim, e aí ela explica sobre o pai dela querer que ela seja muito boa no atletismo e na escola, o que tá deixando ela exausta e ela não consegue fazer outras coisas que ela gostaria. E aí ela ainda pede desculpa sobre ter falado sobre o pai dela e tal, e principalmente porque Paige sabe o quanto AJ estar falando sobre alguma coisa assim é muito importante, muito significativo, porque AJ não fala. AJ é muito fechada. É a misteriosa AJ Campos. E aí a gente vê a misteriosa AJ Campos começando a se abrir pra Paige Evans. E pra fechar esse momento lindo que a gente tá vendo as duas ali mais vulneráveis, brincando. AJ ainda fala com Paige, quer tentar subir no skate, não sei o quê. Paige sobe lá, meio atrapalhada, AJ segurando ela. A gente vê os primeiros sentimentos de Paige sobre AJ aparecendo na nossa frente. A gente presencia um momento em que Paige começa a ver sentimentos nascendo por AJ de maneira romântica. Porque a gente tem um ponto de vista de Paige em que ela tá vendo saírem cores de trás de AJ. Porque é assim que Paige vê os seus sentimentos, através de cores, uma explosão de cores saindo da pessoa que ela tá sentindo algo. Em quinto lugar, tá uma cena que eu adoro muito, muito. É uma cena curta, mas ela é tão especial e tão significativa. Eu adoro, adoro demais. É uma cena com Dylan, melhor amigo de Paige. Ele é o protagonista dessa cena e é o que torna uma outra cena favorita minha possível. Dylan fez tudo por nós nesse momento. Inclusive, muito obrigada, Dylan. O que acontece? Eles estão lá no hotel para a competição de atletismo que vai acontecer no dia seguinte. E aí todo mundo vai pro quarto de Stacy para uma brincadeirinha às 9h30. Uma festinha que vai ter lá. E na hora dessa festinha, eles vão fazer os 7 minutos do banheiro do hotel. Eu achei graça que Paige ainda fala assim, nossa, a gente vai brincar de 7 minutos no paraíso? Ele falou, não, isso é uma coisa cristã. A gente vai fazer 7 minutos no banheiro do hotel.
que é uma coisa mais realista do que a gente tá vivendo. E aí eles pegam os celulares das pessoas, jogam todos dentro de uma fronha, sacode. Eu ia ficar em desespero. Meu celular se batendo no celular dos outros, nossa! E aí depois eles sorteiam 2 celulares pra ver quem é que vai, né, pro banheiro. E nesse momento eles sorteiam primeiro o celular de Paige e em seguida eles sorteiam um outro celular. Quando ele sorteia o outro celular, ele pergunta, tipo, de quem é esse? E ao mesmo tempo respondem Gabriela e AJ. Whose case is this? That's fine. Na hora eu fiquei, meu Deus, elas dividem o mesmo celular? Vai as duas pro banheiro com o Paige? Meu Deus! Mas não, meus amores, não é isso que acontece. Dylan pergunta qual é o papel de parede do celular, pra assim ele saber de quem é e falar que é pra pessoa ir pro banheiro. Quando ele pergunta sobre o papel de parede, AJ responde numa rapidez que eu acho que isso foi um dos pontos que ele entendeu que tinha que ser AJ aí. What's your background? Tessa Thompson as Valkyrie. Ele aperta, vê a cara gigante de Gabriela, bloqueia o celular, joga no saco e fala, AJ, é você. Eu simplesmente amei, porque tinha que ser AJ pra ir pra lá, porque a gente já tinha visto Paige tendo beijado Gabs e não tendo rolado nada, tendo sido horrível. E aí ele fez, tá, não pode de novo pra lá com ela. E aí eu já tinha pensado em talvez AJ, mas eu acredito que um dos pontos principais também dele ter pensado rápido de não, tem que ser AJ, foi a velocidade que AJ respondeu, tipo, eu quero que seja eu, querido. Olha, respondendo logo aqui. E aí, as duas queridas, Paige e AJ, vão lá pro banheiro do hotel ficar 7 minutos. Em quarto lugar, é uma cena muito especial, porque é a cena praticamente de encerramento. Na verdade, ela é um pouco antes do encerramento. É a cena em que deixa nossos protagonistas bem. A gente vê Paige se declarando pra AJ, mostrando pra ela o enorme desenho que ela fez, mostrando vários momentos delas juntas, que esses momentos são os momentos mais felizes da vida de Paige. I've been really struggling with this stupid prompt, trying to figure out what my happiest moment feels like. And I've realized that it's not just one moment, it's every moment that I've had with you. Falling for you has been the happiest moment of my life. And making this has been the easiest thing I've made all semester. São os momentos em que ela passou com a AJ, são os momentos em que ela pôde mostrar mais a vulnerabilidade dela e expressar as emoções dela. Todos os momentos em que elas foram passando juntas estão desenhados, né, na parede grandona lá da escola, na frente da escola inteira. E isso é outro ponto importante, né? Ela se declarou na frente da escola toda. E tão bonito quanto Paige falando como se sente pra AJ, AJ também falando como se sente pra Paige. Tanto é que ela fala pra ela que ela não conseguia parar de fazer todos os desenhos que fazia com o pseudônimo King Pan, porque cada desenho e cada trocadilho bobo é o que fazia ela se aproximarem ainda mais, porque ela também estava se vendo apaixonada por Paige. I'm really sorry I threw you under the bus and let you take the fall for me. It was wrong and really messed up. Just wanted to spend every second I could with you. And every stupid pun and mural and drawing brought us together. So I couldn't stop, because I was falling for you too. Então assim, declaração de amor das nossas queridas. Tudo pra mim. E antes de contar o meu top 3 das minhas cenas favoritas de crush pra mim, quero te lembrar de considerar se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você não perde nenhum vídeo mais sobre top 10 que eu vier a postar futuramente. E isso me ajuda muito aqui no canal. Meu terceiro lugar é o primeiro beijo das nossas protagonistas maravilhosas. Essa cena pra mim é muito linda porque ela é cheia de significado em todas as partes dela. Além de ter acontecido, né, naquele momento dos 7 minutos no banheiro do hotel, depois de Dylan ter feito tudo por nós e ter falado que o celular que ele pegou, na verdade, era o de AJ e não o de Gabriela, a gente encontra as lindas falando sobre aleatoriedade sobre animais, que é bem peculiar, mas é uma coisa comum para Paige, porque Paige é uma pessoa que, quando ela fica nervosa perto de alguém que ela gosta, ela fica falando sobre aleatoriedade sobre animais. E nesse momento a gente vê que Paige tá tendo realmente mais sentimentos por AJ, porque ela tá fazendo essa coisa aí de ficar falando aleatoriedade sobre animais. E ela fazia isso com Gabriela também. Pra preencher esse tempo que elas estão lá no banheiro, AJ também tenta lembrar de alguma aleatoriedade pra contar pra Paige, porque senão Paige ia ficar falando sozinha. E elas acham um absurdo elas pensarem em se pegar.
Absurdo por quê, né? Mas enfim. E aí, no silêncio que se faz, porque AJ tá tentando lembrar de alguma curiosidade sobre animais, Paige fala pra ela pra falar alguma coisa real sobre si, e não aleatoriedade. E aí ela fica pensativa, fala sobre ter medo de avião. E elas começam um papinho engraçadinho sobre isso, porque é, tipo, meio aleatório, mas também é real. E aí elas vão começar a conversar coisas mais íntimas. E AJ confessa que nunca beijou ninguém antes. Funny, like, this being my first kiss. Very funny. I know everyone makes assumptions about me. The mysterious AJ Campos. Brooding leather jacket type. But, no, I've never kissed anyone. Ever. Guess we have that lack of experience in common. Yeah. Ela tinha isso em comum com Paige, que não é mais tão comum assim, mas a AJ não sabia. Então, Paige fala pra ela que não via nada contra beijar. E aí, AJ pergunta a ela: beijar pessoas? Beijar alguém? E Paige responde: beijar você. E aí, meus amores, aí elas se beijam com aquela música ambiente, a luzinha lilás por todo canto. Muito fofinhas, um beijo muito lindinho. Nossa, que beijo lindinho, viu? Porque normalmente os beijos são meio feios dessas histórias, um beijo sem graça, mas é um beijo muito lindinho delas duas. Lugar é justamente uma cena que eu falei que eu ia trazer mais pra frente, onde estão dentro do carro Paige, a mãe de Paige e Dylan, o melhor amigo de Paige. Eles estão dentro do carro porque estão conversando enquanto dá o tempo de pegar o ônibus para ir até o lugar onde vai rolar a competição de atletismo. Paige ainda tá intrigada, pensando que ela beija mal e por isso que o beijo com Gabriela não foi bom. Porque é a única explicação possível, né? Ela acha que o problema tá nela pro beijo com Gabriela não ter sido bom, já que Gabriela é a pessoa estourada, super requisitada, badaladíssima e etc. E a mãe de Paige ainda fala: não, as mulheres Evans não beijam mal. E aí Dylan levanta o questionamento pra Paige de que talvez o beijo não tenha sido bom, não porque Paige beije mal, mas porque foi em Gabriela. E talvez ela não sinta mais as mesmas coisas por Gabriela. Do you think maybe it's not the kiss, it's the person? Oh, what does that mean? Maybe you were let down by the kiss because your crush has run its course. But I've liked Gabby forever. Na verdade, talvez ela possa sentir alguma coisa por outra pessoa até. Lembra que eu falei? Lembra. E é assim que Dylan fecha a boca e Paige pergunta: tá, mas tipo quem? AJ surge na janela do carro, respondendo a pergunta pra todo mundo que tá ali presente. E mais uma vez meu coração deu uma leve parada porque eu vi o sorriso de AJ, mas foca. E aí AJ vai cumprimenta a mãe de Paige, e aí os meninos vão e falam: oi AJ! Aí a mãe de Paige faz: AJ? Ah, que bom finalmente ter um rosto pra alguém que eu escuto falar tanto, tipo a semana inteira. AJ, wow, finally we meet after hearing about you 24/7 from this one. She's being sarcastic. I mean, the word constantly springs to mind. Ela nem se passou, aí o Paige fica desesperada, tipo, não é tanto assim, ela é exagerada. Ela não, é frequentemente, é a semana toda. Né? Ó, as coisas sendo sacadas, todos os pontos sendo ligados. Eu amo clichês, que mesmo sendo clichês, eles têm todos os pontos bem ligadinhos. Adoro. E o meu primeiríssimo lugar vai para uma cena que ao mesmo tempo que é a minha cena mais fofa, também é a minha cena mais favorita. É a cena em que AJ tá se abrindo mais ainda para Paige. E elas começam a compartilhar coisas uma pra outra. Essa cena acontece logo depois do momento do beijo, do primeiro beijo, em que elas se estranham um pouco, né? Porque fica assim, meu Deus, a gente se beijou e agora? Mas aí, mesmo tendo esse primeiro momento de estranheza, elas acabam quebrando um pouco isso e elas se aproximam enquanto conversam. E o momento em que é mais favorito pra mim dessa cena é justamente esse, em que elas estão bem mais próximas. Em que depois de falar sobre várias coisas que elas estão sentindo,
sentindo, sobre elas mesmas, não especificamente sobre seus sentimentos de uma para outra, mas ainda assim essa atitude de estar muito próxima e falando suas vulnerabilidades mostra também o quanto elas estão falando sobre os sentimentos de uma para outra, mesmo sem dizer diretamente. Tanto que Paige fala para AJ que ela tem aquele olhar calmo e que ninguém sabe o que ela tá pensando, nem mesmo a própria Paige. Now I know where you get your confidence from. What are you talking about? You're the one who has the whole quiet, confident thing going on. Nobody ever knows what you're thinking. Including me. Hey. I'm working on it. E realmente ela tá trabalhando, a gente consegue ver o quanto ela tá trabalhando nisso, porque ela se abriu pra Paige antes e ela tá se abrindo de novo agora, e muito mais agora. O quanto ela tá se sentindo ainda mais próxima de Paige. E isso também demonstra seus sentimentos, porque se ela é uma pessoa fechada e misteriosa, ela está compartilhando esses sentimentos significa muito. Ela compartilhando esses momentos de vulnerabilidade significa muito. Nessa cena a gente vê AJ totalmente entregue para os sentimentos que ela tem por Paige. E a gente vê Paige tendo ainda mais sentimentos por AJ por ver que ela tá se abrindo dessa forma. E a gente vai para aquela cena que eu gosto bastante, já comentei com vocês aqui antes, em que a gente vê os pontos de vista das pessoas. A gente olha as personagens pelo ponto de vista da pessoa que está olhando. Então a gente vê AJ olhando pra Paige, tirando o cabelinho dela do rosto, botando atrás da orelha, que é um gesto muito fofo e romântico. E depois a gente vê Paige olhando pra AJ, vendo sair de trás dela aquelas coresinhas, só que de maneira muito mais calma, muito mais devagar. É uma cor azulzinha, ou seja, ela tá confiando em AJ naquele momento. E mesmo sem ter beijo, que é uma coisa que eu fico chateadíssima, porque tinha que ter um beijo nesse momento. Inclusive, Paige ainda fala, a gente deveria ir dar uma levantadinha assim. E aí AJ fala, a gente deveria dormir. Meu mundo caiu. Eu queria tanto um beijo nesse momento. Eu entendi porque não teve. Mas a gente queria tanto um beijo, porque seria pedir demais de AJ estar ainda mais vulnerável nessa hora e beijar Paige. Mas, nossa, eu fico inconformada porque eu queria muito um beijo dessas duas nessa hora, porque, nossa, é tão mais especial, cara. Mas não teve. Mas ainda assim, essa cena é linda. E é a minha cena mais favorita de todas, mesmo não tendo beijo, porque o simbolismo que essa cena tem é muito mais importante e impactante do que se fosse apenas um beijo. E essas foram as minhas top 10 cenas favoritas de Crush. Conta pra mim nos comentários se alguma dessas 10 cenas que eu listei aqui também é uma das suas cenas favoritas. Lembrando que Crush está disponível para ser assistido aqui no YouTube de graça e também tem disponível no Star Plus. Deixe seu gostei aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E não esquece que aqui no canal tem outros vídeos sobre Crush. Eu vou deixar todos eles disponíveis aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.